Em 1953, acabou a guerra que terminou por dividir a Península Coreana em dois países, Coreia do Norte e Coreia do Sul. A primeira apoiada pela União Soviética e a outra pelos Estados Unidos, no auge da Guerra Fria. Alguns anos após esse conflito, a Coreia do Norte estava se saindo muito melhor que seus vizinhos sul-coreanos e chineses, em questão de PIB per capita, crescimento e qualidade de vida. Além disso, com muitos recursos naturais, o país se encontrava em uma ótima posição para se tornar um grande exportador. No entanto, os norte-coreanos entraram em uma longa decadência, que hoje os faz de uma das nações mais pobres do mundo, e sofre diversas retaliações da comunidade internacional pelos seus crimes contra os direitos humanos. Mas como eles chegaram nesse ponto e como funciona a sua economia, é isso que vamos ver nesse vídeo. Depois da Guerra das Coreias, foi iniciado um modelo econômico totalmente centralizado e planejado pelo Estado comunista norte-coreano, e com grande influência do líder vigente, sempre da família Kim, que é cultuado quase que como se fosse uma religião. Nessa época, um foco muito grande foi dado para a industrialização pesada, e os resultados foram impressionantes. O país começou a produzir diversos produtos como aço, tratores, caminhões, escavadeiras e estava até exportando para o Oriente Médio. Nessa época, a Coreia do Norte estava mais industrializada que a Coreia do Sul, e um fator que ajudou foi sua ampla disponibilidade de recursos naturais, como carvão, minério de ferro, cobre, ouro, prata, e também devido ao apoio de seus principais aliados, a China e a União Soviética. No entanto, a situação começou a piorar a partir de 1980, quando ocorreu o choque do petróleo e foi seguido de uma recessão mundial. E isso na época fez o preço das commodities, que era o principal produto norte-coreano, despencar, e o governo não conseguia manter uma arrecadação suficiente, e estava com uma dívida de 2 bilhões de dólares. Além disso, tinha ocorrido o colapso da União Soviética, que era um importante aliado e parceiro comercial, e a morte de seu principal líder. E para piorar, uma série de desastres naturais começaram a ocorrer na Coreia do Norte, como diversas inundações em 95 e 97 e uma grande seca em 98. Esses desastres devastaram a base agrícola do país, com sua produção de grãos caindo 36% no período e causando uma enorme crise alimentar. Cerca de 2 milhões de norte-coreanos morreram de fome nessa época. Sua economia estava caindo a uma taxa de 3% ao ano e as inundações tinham afetado suas minas, que agora estavam com um declínio de produção, que era ainda somado a uma tecnologia e infraestrutura obsoleta, devido à ineficiência da economia planejada norte-coreana. Diante desse caos econômico e humanitário, a Coreia do Norte fez um pedido de assistência à comunidade internacional, e diversos órgãos mundiais e a Coreia do Sul aceitaram esse pedido e ajudaram o país, fornecendo comida e ajuda humanitária. A assistência total chegou a um valor de 2,6 bilhões de dólares e foi responsável por alimentar mais de um quarto da população norte-coreana. Após esse evento, a Coreia do Norte ainda tinha mais um problema, que eram os recorrentes déficits comerciais do governo, de cerca de 1 bilhão de dólares, porque eles importavam muito mais do que exportavam, e isso gerava um déficit na sua balança comercial. E ainda, eles tinham que financiar seu gasto militar, que é de cerca de 16% de seu PIB. Por via de comparação, os Estados Unidos gastam 3,4% de seu PIB no setor militar. Por isso, a Coreia do Norte, com esses altíssimos gastos, tiveram que encontrar meios alternativos para financiar sua economia, considerados ilegais. Por exemplo, em 2001, eles arrecadaram cerca de 580 milhões de dólares somente com a venda de mísseis balísticos para países do Oriente Médio. E é estimado que a venda de mísseis de pequena e média distância gere anualmente para os norte-coreanos cerca de 1,5 bilhão de dólares.
E somado a isso, oficiais do governo americano estimam que eles arrecadem entre 500 milhões e 1 bilhão de dólares anualmente com o narcotráfico, sendo a Coreia do Norte o terceiro maior exportador de ópio e o sexto maior exportador de heroína do mundo. Além disso, cerca de 50% de todas as drogas ilegais em circulação no Japão vieram da Coreia do Norte. Vale ressaltar também que eles criaram algumas zonas econômicas especiais, como a Hajin Songbong, onde as trocas comerciais em menor escala seriam permitidas. Mas essa área acabou não dando muito certo economicamente, porque quase nenhum país quis investir nela, devido aos grandes riscos desse local, corrupção e a falta de uma infraestrutura minimamente satisfatória para exportação. A Zona Especial de Turismo Kumgangsan também foi desenvolvida, mas foi suspensa depois da morte de uma turista sul-coreana e não voltou mais a funcionar. Mas existem algumas regiões onde o turismo é permitido, como em Pyongyang, e o governo vem inclusive incentivando esse segmento, porque é um dos poucos que não sofreu sanções internacionais. Outro fator a se levantar é que na Coreia do Norte, os indivíduos são proibidos por lei de terem propriedade privada e empresas. Porém, na prática, o que acontece é que os norte-coreanos abrem restaurantes, lojas e pequenas fábricas em nome de empresas estatais. E isso acaba criando um pseudo-setor privado, que inclusive ajuda o governo norte-coreano a obter receitas, porque uma parte considerável do que essas empresas arrecadam é extraído para o Estado, já que elas são teoricamente estatais e, portanto, pertencem ao governo. Quando Kim Jong-un assumiu o poder em 2012 e anunciou a priorização do projeto de desenvolvimento militar nuclear, ele devastou ainda mais a economia norte-coreana, porque a comunidade internacional viu isso como uma grande ameaça e começou a promover diversas sanções comerciais ao país. Por exemplo, em 2017, quando pela Resolução 2397 do Conselho de Segurança da ONU foram banidas suas principais exportações, que eram carvão, minério de ferro e frutos do mar, e colocou-se restrição para o fornecimento de petróleo, máquinas, aparatos eletrônicos, carros e metais para a Coreia do Norte. Essas sanções sufocaram sua economia, que decresceu 3,5% em 2017 e 4,1% em 2018. E seu setor mais importante, o de mineração, teve uma queda de 90% nas exportações, deteriorando ainda mais sua economia. Além disso, o Japão suspendeu o comércio com a Coreia do Norte e a Coreia do Sul fez o mesmo em 2016. Com isso, hoje o principal parceiro econômico dos norte-coreanos é a China, do qual sua dependência comercial é de 95,8%. Ou seja, eles basicamente exportam tudo o que produzem para a China e importam tudo o que precisam dos chineses também. Atualmente, a economia da Coreia do Sul tem um PIB 54 vezes maior que o da Coreia do Norte, e os norte-coreanos se encontram em uma situação muito difícil economicamente, sem ter muito por onde recorrer. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei aí embaixo, se inscreva, compartilhe e o Instagram do canal está na descrição. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.